Muito boa noite, boa noite, boa noite. Muito boa noite nessa segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025. Nosso programa, O Homem Espírita, de número 27. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Gratidão, gratidão à espiritualidade maior. Gratidão ao nosso Mestre Jesus, presente conosco sempre. Gratidão aos nossos irmãos, queridos benfeitores, coordenadores desse programa, que nos permite estarmos aqui hoje, presente, desenvolvendo esse programa. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, também sempre presente conosco, nos acompanhando, nos instruindo, nos inspirando. Gratidão aos nossos anjos guardiões, queridos espíritos superiores, que nos guardam, nos conduzem, nos governam sempre. Gratidão a todos os irmãos, queridos irmãos desencarnados, que foram encaminhados até aqui, esse momento de trabalho, de estudo, de evangelização. Gratidão por todos os irmãos que nos acompanham, obrigado, gratidão a você que nos acompanha aí presencialmente pelas redes sociais, aqui pelo Instagram da Associação Espírita Cartas. Gratidão à Associação Espírita Cartas por toda a sua diretoria, todos os coordenadores, todos os queridos espíritos benfeitores, coordenadores da Associação Espírita Cartas também, que nos permitem estar aqui nesse momento de evangelização, de trabalho, de instrução. Gratidão, gratidão por essa segunda-feira, gratidão por essa semana que se inicia, por essa semana, por essa segunda-feira que vai se encerrando daqui a pouco. Gratidão, gratidão por estarmos todos aqui presentes no programa O Homem Espírita. O programa Homem Espírita tem como objetivo trazermos aqui, para quem acompanha a doutrina espírita, para quem gosta, para quem curte, um pouco mais de conhecimento através das obras básicas da doutrina espírita, as obras básicas de Allan Kardec, o nosso querido irmão codificador, que trouxe para nós toda essa comunicação com o mundo espiritual. E o objetivo aqui do nosso programa, O Homem Espírita, é trazer então à tona mais conhecimento, estudar as obras básicas
de Allan Kardec, começando aqui pelo Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, depois as obras póstumas de Allan Kardec. Então esse é o nosso grande objetivo, de trazer aqui mais instrução, mais conhecimento, para que nós possamos nos preparar espiritualmente, nos despertarmos, prepararmos moralmente, para que nós possamos estar mais fortalecidos, estarmos mais preparados para poder suportarmos a nossa jornada espiritual, a nossa caminhada de evolução espiritual. Então esse é o nosso objetivo aqui, né? Nossa intenção com o programa O Homem Espírita. Nós estamos aqui então trabalhando o Livro dos Espíritos. Todos os programas estão aqui gravados no canal do Instagram da Associação Espírita Cartas, e todos os programas anteriores também estão lá no canal do YouTube. Todos os programas também estão gravados lá no canal do YouTube. Vocês podem acompanhar lá os programas anteriores. Nós estamos no programa 27. Todos os outros 26 programas estão lá no canal do YouTube. Vai lá, se inscreva no canal do YouTube, se inscreva lá no canal, ative lá o sininho, né? Para você poder ser notificado dos novos materiais que vão chegando ali no YouTube. Todos esses programas, o Caminhos de Paulo, o Homem Espírita e todos os outros projetos de evangelização estão ali também no canal. Lá no canal do YouTube, para você poder acompanhar, compartilhar com seus amigos, compartilhar com a sua família, compartilhar com aquelas pessoas que você acredita que faz sentido de acompanharem todo esse movimento nosso aqui também. No nosso programa passado, nós fomos até a questão 257. Nós estamos aqui no Livro dos Espíritos, no livro 2º, no capítulo 6, que fala sobre a vida espírita. A vida do espírito, né? A vida no mundo espiritual. E nós estamos aqui, começaremos hoje então um tema muito interessante, um tema muito importante para nós, muito elucidativo, um tema, como a gente sempre diz, a doutrina espírita ela é reveladora e consoladora, né? E o tema de hoje, que nós vamos trabalhar aqui hoje, realmente é um tema muito instrutivo, muito revelador para nós. A escolha das provas, não é? Então vamos saber um pouco mais aqui hoje, né? Como é que acontece isso? Como é que nós escolhemos as nossas provas, né? Como é que acontece? Como é que funciona isso? Como é que é esse movimento, né? Para que a gente possa se encarnar, né? E a gente passar o que a gente passa aqui, né? Para que a gente possa então crescer, evoluir na nossa jornada, não é isso? Então vamos lá. Vamos à escolha das provas. Pergunta 258. Uma pergunta muito pertinente. Pergunta de Kardec aos espíritos, então. Ele pergunta: no estado errante, e antes de tomar uma nova existência corpórea, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Então, primeiramente, né, para aquelas pessoas que ainda não acompanharam, né, o que é o estado errante? Né? Estado errante é aquele momento que nós ficamos, então, entre o desencarne até o próximo encarne, até a próxima encarnação. Então nós somos considerados, então, nesse momento, somos considerados espíritos errantes, que é o momento que nós passamos ali no mundo espiritual, então, ainda em processo evolutivo. Nós estamos em processo evolutivo constante, não é? Então nós estamos ali, nesse momento, no estado errante, nós estamos ali a trabalho ainda, a estudo, passando talvez alguns
passam, talvez, são internados em hospitais, uns são encaminhados, né, para casas de repouso, outras para casas de orientação, para classes de orientação. Então nós temos ali várias, né, cada um de nós, a partir da nossa... Nós já estudamos isso aqui em questões anteriores, né? Cada um de nós, dependendo da nossa condição depois de desencarnado, não é? Cada um de nós vai tomar aí nós vamos tomar um estado novo, né? Caso a gente esteja muito apegado à materialidade e ainda não termos aprendido suficientemente com as nossas provas e expiações, provavelmente a gente vai passar por um período ainda em movimentos ainda que nós seremos forçados a aprender na marra, né? Estaremos ainda em lugares tenebrosos, não é? Outros serão encaminhados para hospitais, para tratamento profundo, hospitais para tratamento psiquiátrico, para tratamento emocional ou físico, ou para casas de orientação. Então, nesse período errante, nós então continuamos ainda esse movimento de aprendizado, de evolução. Então Kardec pergunta aqui, no estado errante, antes de sermos encarnados novamente, nós temos consciência, nós conseguimos prever o que vai acontecer na nossa vida futura, no nosso próximo momento? E aí então os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero das provas que quer suportar. E é nisso que consiste ainda o livre-arbítrio. Então veja, o livre-arbítrio é nos colocado quando nós somos criados enquanto simples e ignorantes. Então o livre-arbítrio, nós não deixamos de ter o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é nos colocado quando nós somos criados lá no início da nossa espiritualidade. É nos colocado também a lei do bem, a lei do amor. E aí sucessivamente com as nossas várias experiências de existência, nós vamos então aprimorando. Nós vamos desenvolvendo. Nós vamos nos desenvolvendo. Não é? Então, a partir daí, nós mesmos é que escolhemos o gênero, não é? Então nós escolhemos os tipos de provas que nós vamos passar. Como que vai ser a nossa existência? Então nós escolhemos, né? Pergunta 258A. Não é, pois, Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Kardec é muito incisivo na sua pergunta, né? Primeiro ele coloca nas mãos de Deus essa condição. Olha a pergunta dele, né? Não é Deus? Então ele coloca na condição que é Deus é que define isso. Então, para que a gente já possa começar a entender, né? Kardec, naquele momento, ao fazer esse trabalho com os espíritos, ele tinha a nossa condição, a nossa própria dúvida, né? Quantas vezes nós temos essa dúvida? Ah, mas é Deus que coloca as coisas na minha vida para me castigar. E ele coloca aqui como tribulações
como castigo. Né? Então Kardec é muito incisivo nessa pergunta, né? Colocando sobre as mãos de Deus, sobre a égide de Deus, se nós devemos sofrer ou não, passar por tribulações ou não, e se as tribulações são castigo que nós recebemos. E aí então os espíritos respondem. Observem só a resposta. Muito importante isso para nós. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Então Deus permite ou não. Deus ele está ali como um pai para nos apoiar, para nos iluminar. Não é? Pois é Ele quem estabelece as leis que regem o universo. Então, tudo precisa de passar por Ele. Ele é o governador. Ele é o que cuida. Ele que define as leis. Ele que determina tudo isso, né? Então, Ele que provém tudo isso. Então passa por Ele. Ele permite ou não, né? É Ele que autoriza. A permissão, então, é do Pai. Respondendo ainda os espíritos. Perguntai então, por que fez tal lei antes que tal outra? Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências. Nada entrava o seu futuro. O caminho do bem, como o caminho do mal, está para ele. Se sucumbe, resta-lhe uma consolação. É que tudo não se acaba para ele e que Deus, em sua bondade, deixa-lhe livre para recomeçar o que fez errado. É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que criastes esse perigo, foi Deus. Contudo, tendes a vontade a ele vos expor, porque vedes nele um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. Então, olha, nós é que escolhemos o que a gente precisa de passar. Nós é que escolhemos o que nós precisamos de fazer para reparar aquilo que nós não fizemos tão bem no passado. Observe, nós somos espíritos milenares. Nós estamos numa trajetória, nós estamos numa jornada há muito tempo. Nós estamos numa jornada de evolução espiritual. Todo o processo encarnatório é um processo de aprendizado. Fazemos o certo, fazemos o não tão certo assim, erramos, não evoluímos da maneira que precisamos de evoluir, nós temos o livre-arbítrio, nós não fazemos as escolhas corretas, nós não buscamos orientação de maneira correta.
Nós não evoluímos o necessário. Desencarnamos no período errante. Nós então vamos olhar para esse passado, nós já estudamos isso aqui. Nós então verificamos, né, o nosso passado, nós temos todas essas informações. Não é? Nós temos todas essas informações lá no momento errante. Lá enquanto estamos no mundo espiritual, nós temos todas essas informações, não é? Tudo que nós passamos, tudo que era para nós termos feito e nós não fizemos. Tudo que era para a gente ter feito e nós fizemos. Nós temos todas essas informações lá no mundo espiritual. Então fazemos as nossas escolhas. Que escolhas que nós fazemos? É colocado para nós lá as opções que nós temos. Então nós escolhemos, olha, isso aqui eu não aprendi direito, isso aqui eu vou ter que fazer novamente. Isso aqui então eu vou precisar de repetir eu vou precisar de repetir essa tarefa. Como um aluno que não aprendeu a lição ainda, a lição sempre se repete. Nós não mudamos de nível, nós não mudamos, né? Nós não passamos de ano se nós não aprendemos o que precisa de aprender. Se nós não aprendemos que 1 mais 1 é 2, que 2 mais 2 é 4, que 4 mais 4 é 8, se nós não aprendemos isso, nós não avançamos para a trigonometria. Se nós não aprendemos que a água é um elemento formado por uma molécula de hidrogênio e 2 de oxigênio, nós não avançamos para os elementos químicos. Se nós não sabemos os elementos químicos, nós não evoluímos para as combinações químicas. Se nós não sabemos o que é física, se nós não sabemos as letras, nós não sabemos escrever. Ou seja, se nós não aprendemos o básico, nós não avançamos. Então, na jornada de evolução espiritual também é da mesma forma. Nós passamos pelo primário, passamos pela alfabetização, passamos pelo primário, alfabetização, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, faculdade, graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, e vamos avançando. Só que se nós não passarmos pela alfabetização, nós não chegamos ao ensino médio. No mundo espiritual também é a mesma coisa. Funciona da mesma forma. Enquanto o aluno não aprende, a lição se repete. De várias formas. De várias formas diferentes. Cada momento de um jeito. Quem escolhe? Nós. Com base naquilo que nós não aprendemos. Olha, então essa lição aqui eu vou ter que fazer de novo. Agora, tudo isso é permitido por Deus. Então não é Deus que define. Não é Deus que coloca. Não é o nosso Pai que impõe. Você terá que fazer isso. Você terá que passar por esta prova. Não. Ele nos dá a opção. Olha, você tem uma jornada. Você tem uma evolução para você poder fazer. Eu estou aqui para te apoiar. O que você quer fazer? Você tem que caminhar na direção da evolução aqui. Ó. Você vai vir na minha direção. Você vai vir na minha direção. Você vai se transformar em um Cristo. Você vai se transformar em anjo. Você vai se transformar em espírito evoluído. Espírito superior. Você vai se transformar. Você vai sair de espírito imperfeito, bons espíritos, espírito superior, Cristo. Você vai vir na minha direção. E eu estou aqui de braços abertos. O que você quer fazer? Você tem todas as informações. Você tem todos os recursos importantes e necessários. Qual que é a decisão que você vai tomar? Qual que é a escolha que você faz? Você sabe o que você precisa de fazer. O que você vai decidir? Você vai decidir por
fazer ou não fazer aquilo que você precisa de fazer. Você tem o seu compromisso. Qual que é o compromisso? Qual que é o seu compromisso? Você escolheu um compromisso. Qual que é o compromisso? Você vai cumprir com ele? Não. Você vai repetir a tarefa. Você tem um livre-arbítrio. Fica tranquilo. Então é assim também lá no mundo espiritual. É a mesma coisa. Nós é que escolhemos. E existe as tribulações, existe as dificuldades, existe os perigos. Você quer escolher o perigo? Avance para o perigo. Agora, se você buscar a verdade, se você buscar o autoconhecimento, se você buscar se instruir, se você buscar aprender, se você buscar evoluir, você vai começar a ficar mais desperto, mais lúcido e colocar a lei em prática. Então não coloque nas mãos de Deus as tribulações, não é Ele que impõe isso. Nós escolhemos antes de encarnar, nós escolhemos aquilo que a gente precisa passar. As tarefas que nós precisamos de aprender, nós é que escolhemos. Pergunta 259. Kardec pergunta: se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não é a palavra, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes os gêneros das provas. Os fatos de detalhe são consequência da vossa posição e frequentemente de vossas próprias ações. Observe a precisão disso, né? Então nós escolhemos o gênero. Agora, com base na nossa escolha, com base no nosso livre-arbítrio, com base no nosso conhecimento, com base na nossa busca, no nosso esforço, no nosso trabalho, nós temos a consequência das nossas escolhas. Então a consequência frequentemente é devida às nossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia a que arrastamentos se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar. Esses atos são os efeitos de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo tal caminho, terá de suportar o gênero da luta. Sabe, pois, a natureza das vicissitudes, das dificuldades que enfrentará. Mas não sabe quais os acontecimentos o aguarda. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas. Da circunstância e da força que você, então, coloca naquilo que você está fazendo. Somente os grandes acontecimentos, aqueles que influem sobre o destino, são previstos. Se tomas um caminho cheio de sulcos, profundos, cheio de buraco, sabes que deves tomar grandes precauções, sabe que deve tomar cuidado, porque tem chances de cair e não sabes em que lugar cairás.
Então você tem que andar com mais atenção. Se você escolhe uma estrada cheia de buracos, você tem que andar com mais atenção. Pode ser também que não caias se fores bastante prudente. Se passando por uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito essa telha cair na sua cabeça. Não é? Como vulgarmente se diz, é porque você passou ali debaixo e não observou se tinha uma telha solta. Não é? Você passa debaixo de uma escada, cai uma lata de tinta na sua cabeça. Não é? Não passa debaixo da escada. Não é isso? O rio está fundo, você não sabe nadar, você pula no rio. Não é assim? Para nós que moramos aqui, né, na nossa região de Passo, Serra da Canastra, não é assim? Você quer ir lá em São Roque. Aí você tem dois caminhos, ou você vai por Piuí, que é tudo asfalto, ou então você corta a Serra da Canastra no meio e sai lá em São Roque. Não é? Se você escolhe ir pela pedreira, você precisa de tomar mais cuidado. Você precisa de ter um carro próprio, um 4x4, um carro mais alto, porque você vai enfrentar um trajeto complicado. Não é? Ou você enfrenta de sair num carro esportivo, num carro baixinho, e vai vencer a pedreira. Você não vence, você não chega. Você não chega em São Paulo. Você quer conhecer a Casca d'Anta, né? Você quer conhecer a nascente do São Francisco. Ou você vai por Piuí, que é tudo asfalto, ou você vai por Delfinópolis ali, não é? Mais ou menos, São João Batista do Glória, Delfinópolis e tal. Não é assim? Então, dependendo do lugar que você escolhe, você precisa de ter mais atenção. Então, dependendo das provas que nós escolhemos, nós precisamos de estar mais atento. Nós precisamos de observar mais, nós precisamos de aprender. Não está no Evangelho, né? Palavras de Jesus. Encontrarás a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que vai nos libertar? E libertar de quê? Primeiro, verdade sobre você, autoconhecimento. Vai te libertar de quê? Libertar das suas prisões. Libertar dessas dificuldades. Então, quanto mais você se aprimora, mais desperto, mais atento, mais lúcido você fica. Você vai deixar de enfrentar as provas? Não. Mas você vai estar mais lúcido. Você vai estar mais desperto. Está nas cartas de Paulo, capítulo 3. Falamos hoje no programa dos caminhos de Paulo. Capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. Paulo fala para a sua comunidade. Estuda. Compreenda a sua relação com a espiritualidade. Compreenda, esteja próximo disso. Evolua nessa prova. Faz parte da prova você estudar. Você se conectar com o Evangelho. Você está próximo. Como diz Paulo, nós precisamos de estarmos em torno do Mestre Jesus. Gravitar em torno dessa energia, desse eixo energético. Nós precisamos de gravitar em torno desse eixo energético que é Jesus, que é o Evangelho. Como Paulo fez. Então, por esse caminho é que nós devemos caminhar. É por esse caminho que nós devemos trilhar a nossa jornada. Pergunta 260. Como o espírito pode querer nascer entre pessoas de má vida? Pergunta curiosa de Kardec. Por quê? Nascer com mais dificuldade. É necessário que ele seja enviado num meio onde possa suportar
a prova que pediu. Pois bem, é preciso, pois, que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é preciso que se encontre com pessoas dadas a roubar. Então, ou seja, nós sempre temos as provas que nos são justas ao nosso crescimento. Ao nosso crescimento. Você quer ficar forte? Você quer ficar forte, musculoso? O que você tem que fazer? Fazer atividade física, levantar peso, fazer halterofilismo. Você quer aprender a nadar? Você tem que estar dentro d'água. Você quer andar de bicicleta, aprender a ser um ciclista? Você precisa de uma bicicleta. Você quer se tornar um analista de dados? Você precisa de estudar profundamente a lógica. Você quer lançar um livro? Você precisa de escrever. Percebe? Então, por que se escolhe uma prova difícil? Porque no passado nós não conseguimos vencer uma prova dessa. Não é isso? Nós não conseguimos vencer. Então, como é colocado aqui, como foi exemplificado aqui pelo Espírito codificador, um espírito que tem como instinto subtrair coisas de alguém. Ele é colocado então junto de pessoas que têm essa dificuldade. Então toda a nossa dificuldade, a vida nos entrega exatamente o exercício que nós precisamos de passar. Pessoas que têm dificuldade de se relacionar, é colocado diante de pessoas com dificuldade de relacionamento. Pessoas que têm um compromisso do poder. Precisa de aprender a ter o poder. É colocado justamente em lugar para ele ter poder. Então nós sempre somos colocados diante de provas, nós sempre escolhemos provas das quais nós precisamos de desenvolver aquilo que nós não sabemos. Para que a gente possa aprender a lidar. Então tudo é muito bem organizado nessa escola, nesse nosso mundo de provas e expiações, nesse educandário. A nossa vida, ela é um educandário, ela é uma faculdade a céu aberto. Pergunta 260A. Se não houvesse pessoas de má vida sobre a terra, o espírito não poderia, pois aí encontrar meio necessário a certas provas. Resposta dos espíritos. Precisar-se-ia lamentar isso? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. É porque não há senão bons espíritos. Fazei que em breve o mesmo ocorra sobre a terra. Fazei é um verbo de ordenamento, né? Então façamos nós, com as nossas escolhas, com o nosso livre-arbítrio, que a terra avance para esse momento.
que só prevaleça o bem. Se ainda tem o mal, se ainda tem as dificuldades, é porque nós temos ainda as limitações a vencer. Se nós ainda encontramos nos núcleos familiares, com os amigos, onde nós trabalhamos, por onde nós passamos, por onde nós vivemos, se nós ainda encontramos a maldade, se nós ainda encontramos a injustiça, se nós ainda encontramos a insegurança, o desconfiar das pessoas, não acreditar nelas, é porque ainda nós temos nas nossas cabeças, nós ainda trazemos nos nossos corações estas imperfeições das quais nós precisamos de vencer. Nós precisamos de vencer. Por isso ainda existe. Então não é porque Deus quer que exista, não. É porque a escolha é nossa estarmos aqui para vencermos isso. É escolha nossa. Então utilize o livre-arbítrio, utilize das suas escolhas, utilize do seu esforço para vencer isso. Todos nós temos os recursos importantes necessários. E aqueles que nós não temos serão trazidos para nós por meio dos bons espíritos, por meio do anjo guardião, por meio dos nossos guias e mentores, por meio de toda a nossa família espiritual, de todos aqueles que estão à nossa volta para nos ajudar. Mesmo as pessoas difíceis estão aí na nossa vida para nos ajudar. É fato. As dificuldades estão aí na nossa jornada para nos ajudar. Lembre-se sempre de se lembrar disso. Estamos todos a caminho. Estamos todos na jornada. Todos. Não ficará ninguém para trás. Ninguém. Nenhum irmão ficará para trás. Pergunta 261. O espírito nas provas que deve suportar para chegar à perfeição, deve experimentar todos os gêneros de tentações? Deve passar por todas as circunstâncias que podem excitar nele o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc.? Certamente que não. Certamente que não. Pois sabeis que há espíritos que, desde o começo, tomam um caminho que os isenta de muitas provas. Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos desse caminho. Um espírito, por exemplo, pode pedir, no gênero das provas, a riqueza, e esta lhe ser concedida. Então, conforme o seu caráter, ele poderá se tornar avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou se entregará a todos os prazeres da carne, da sensualidade. Mas isso não quer dizer que deva passar forçosamente pela fieira de todas essas tendências. Então observamos nós os gêneros das provas das quais nós temos.
Eu costumo sempre dizer aqui, se você quer conhecer-se um pouco mais, se você quer entender um pouco mais das provas que você passa, se você quer entender um pouco mais do que você era em encarnações anteriores, precisa de você fazer tratamento de vidas passadas, precisa fazer regressão, basta você observar um pouquinho mais você. Observe um pouquinho mais as suas crenças. Observe um pouquinho mais a sua forma de pensar. Observe um pouquinho mais as suas inclinações. Você vai entender. Você vai entender por onde você já passou e quais são as suas, um pouco desses gêneros das suas provas. Basta você observar-se um pouquinho mais. Como é que você funciona? Você vai entender um pouquinho. E aí, é claro, precisa do seu esforço para ir atrás de informações, estudar mais. Se conectar com o Evangelho, está gravitando em torno do eixo de energia desse Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia. Agora, você pode se apoiar no ego, no orgulho, na vaidade, na avareza, na inveja, na intolerância, no destemperamento, na individualidade. Pode. Você vai passar pelos buracos que a vida te convida a cair. Pergunta número 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante, e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Boa pergunta do Kardec. Deus, resposta dos Espíritos, Deus supre a sua inexperiência, lhe traçando o caminho que deve seguir. Então Deus traça um caminho para ele, né? Como fazes para uma criança desde cedo, para uma criança desde berço. Não é assim? Ele o deixa pouco a pouco senhor para escolher, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. Na medida em que nós nos desenvolvemos, Deus vai nos dando corda, né? Vai deixando a gente ir avançando. Naquilo que Ele sabe que nós ainda não estamos prontos, Ele nos apoia. Ele nos pega pela mão, Ele nos ilumina, Ele fala, opa, olha, aqui assim, aqui assado, né? É então que frequentemente se extravia tomando o mau caminho. A gente acaba escolhendo errado. Se não escuta o conselho dos bons espíritos, pergunte aos bons espíritos. Pergunte sempre. Eles estão sempre à nossa disposição. Todos nós temos um anjo da guarda. O que é o anjo da guarda? O anjo da guarda não é um espírito qualquer que foi colocado perto da gente. O anjo da guarda é um espírito superior. Então ele já passou por toda essa dificuldade, já passou por toda essa jornada. Nosso anjo da guarda, ele já passou por toda essa evolução. Já se tornou um espírito superior. E ele foi convidado, olha, você vai cuidar desse cara aqui. Você vai cuidar desse espírito aqui. Né? Tem anjo da guarda que está muito feliz, tem anjo da guarda que está preocupado. Né? É o que nós podemos chamar a queda do homem, né? Então, quando ele desvia, ele extravia, ele escolhe mau caminho. Pergunta 262. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio,
depende exclusivamente da sua vontade e escolha da existência corporal. Ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação. Novamente, Kardec perguntando se é Deus que impõe as coisas. E novamente os Espíritos colocam: Deus sabe esperar. Não apressa a expiação. Entretanto, Deus pode impor uma existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou sua má vontade, não está apto a compreender o que poderia lhe ser mais salutar. E quando vê que essa existência pode servir à sua purificação e adiantamento, ao mesmo tempo que encontra nela uma expiação. Então, para aqueles espíritos que ainda não estão prontos, para aqueles espíritos que estão ainda incrédulos, para aqueles que ainda têm má vontade, para aqueles que ainda têm dificuldade e precisa do adiantamento, Deus então coloca, né? Deus então coloca para aquele espírito uma oportunidade para que ele então se purifique e ele então adiante-se nessa jornada espiritual. Pergunta 263. O espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas. Nos foi dito, é um castigo. Então não é logo depois. Nós temos um período de estudo, nós temos um período de aprendizado, nós temos um período de elucidação, nós temos um período de tratamento. Pergunta 264. Amém, amém. Obrigado. Amém. Deus abençoe a todos. Pergunta 264. O que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? O que dirige o espírito? Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza das suas faltas. Aquilo que a gente estava dizendo agora há pouco. Então, com base no passado, com base em que nós aprendemos e deixamos de aprender, com base em toda a carga que nós vamos trazendo em todas as nossas existências, nós então fazemos as novas escolhas. Com base no nosso aprendizado, com base no nosso avanço. Então ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação segundo a natureza das suas faltas. E o faça avançar mais rapidamente. Alguns podem, pois, se impor uma vida de misérias e privações, para a tentar suportar com coragem. Outros querem se experimentar pelas tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e mau uso que delas se pode fazer, e pelas más paixões que desenvolvem. A fortuna e o poder são as provas mais desafiadoras que existem. São as provas mais desafiadoras que existem. Fortuna e poder.
Outros, enfim, querem se experimentar pelas lutas que devem sustentar ao contato do vício. Então veja, cada uma dos gêneros das provas escolhidas por nós nos serve para o nosso adiantamento mais ágil, mais rápido ou não. Deus interfere na medida que precisa. Não é Deus que impõe para nós, mas Ele vai interferir na maneira, né, que pode, que deve, no momento em que precisa. Se precisa da intervenção dele, Ele vai interferir para que nós possamos nos adiantar. Senão, Ele vai sempre nos acompanhar para que essa evolução aconteça. Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício, como prova, existem os que escolhem por simpatia e por desejo de viver no meio do seu gosto ou para poderem se entregar materialmente aos seus pendores materiais? Isso é certo. Mas apenas entre aqueles cujo senso moral está ainda pouco desenvolvido. A prova vem deles mesmos e a suportarão por mais tempo. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que suportarão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os poderá deixar nesse estado até que compreendam suas faltas e peçam por si mesmas resgatá-las em provas proveitosas. Pergunta 266. Não parece natural escolher as provas menos penosas? Para vós, sim. Né? Para Kardec, que estava encarnado, passando pelas suas provas, né? Como nós, não é? Se nós estivermos moralmente menos desenvolvidos, a gente vai escolher provas mais fáceis. Mas se realmente estivermos comprometidos a realmente avançarmos, nós sabemos que não há crescimento sem esforço. Você não consegue chegar no último degrau da escada se você não começar pelo primeiro e subi-la toda ela. Você não consegue chegar à faculdade se você não for alfabetizado. Você não consegue viver em comunidade se você tiver dificuldades de se socializar. Então nós sabemos que não há crescimento se não houver esforço. A pipoca só acontece se você aquece o milho. A ferramenta nós só temos a ferramenta se o ferro é forjado. Nós só temos os equipamentos em alumínio se o alumínio é derretido. Nós só temos o gelo se a água é congelada. Nós só passamos o café se nós esquentamos a água. Se nós passamos pelo pó de café uma água fervendo. Então, nós sabemos que nós precisamos de ter esse esforço. Não é? Nós precisamos de passar por esse esforço. Então, pergunta de Kardec, não parece natural escolher uma prova menos penosa? Resposta dos espíritos para você sim. Mas para o espírito não.
Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece. Nós aqui nessa vida vivemos numa ilusão. Só que quando a gente desencarna, essa ilusão desaparece. E ele pensa de outra maneira, o espírito pensa de outra maneira. Graças a Deus, esse tema é longo, esse tema vai mais um programa. Esse tema vai mais um programa, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças. Graças te damos, ó Pai, querido Mestre. Gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao Mestre Jesus, sempre compartilhando conosco esses momentos. Gratidão aos nossos queridos irmãos benfeitores, coordenadores desse programa. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, os nossos anjos da guarda, sempre presente conosco. Gratidão a toda essa espiritualidade que nos acompanha. Graças a Deus, nos permite estarmos aqui nesse momento de evangelização, de avanço na nossa jornada. E eu convido você, ao mais breve possível, começar a sua jornada, a sua reforma íntima. Comece o mais rápido possível. Penetre nesse autoconhecimento, vá conhecer você mesmo. Decida trilhar, ser um trabalhador de Jesus. Decida por isso, decida a orbitar em torno dessa energia maravilhosa. Decida por conhecer o Evangelho, decida trazer para dentro da sua vida o Evangelho e pensar nisso constantemente. Decida por receber essa bênção maravilhosa e a luz e o amor do nosso Pai maior querido. Que você seja abençoado nesse momento, que o seu coração seja abençoado nesse momento, onde você estiver, na sua casa, no seu lar, com seus amigos, com a sua família. Que a sua final de segunda-feira seja abençoada, que a sua semana seja abençoada, iluminada pelo nosso grande Pai maior, e que o Mestre Jesus e o seu anjo da guarda esteja sempre te iluminando e te acompanhando em todos os passos da sua vida. Graças a Deus. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.